Que a paz do Senhor esteja sobre sua vida. Hoje seguimos com o nosso estudo do livro do profeta Jeremias, chegando ao capítulo 17. Este capítulo reúne alguns dos temas mais profundos e centrais de toda a mensagem de Jeremias: a corrupção do coração humano, a maldição da confiança no homem, a bênção da confiança no Senhor e a esperança da restauração. O texto começa descrevendo a gravidade do pecado de Judá, gravado com ponta de diamante no coração e nos altares, mostrando que a idolatria não era apenas externa, mas profundamente enraizada na alma do povo. Jeremias, então, contrasta dois caminhos: aquele que confia no homem e se aparta do Senhor, tornando-se como uma árvore seca no deserto, e aquele que confia no Senhor, comparado a uma árvore plantada junto às águas, cujas raízes se estendem e cujos frutos permanecem, mesmo em tempos de sequidão. Essa imagem poderosa nos ensina que a verdadeira vida e estabilidade vem apenas da confiança em Deus, e não das estruturas humanas ou da força própria. O capítulo também traz uma oração pessoal de Jeremias, onde ele clama ao Senhor como sua esperança, sua cura e sua salvação. Em meio a um povo incrédulo e zombador, o profeta reafirma sua fé na fidelidade de Deus. Além disso, há uma exortação sobre a santificação do sábado, apontando para a necessidade de obediência integral e não apenas formal, como expressão de aliança com o Senhor. Jeremias 17 nos chama a refletir sobre onde estamos colocando nossa confiança e quais frutos temos produzido. Ele nos convida a confiar inteiramente no Senhor, a reconhecer a gravidade do pecado e a buscar a restauração que só Deus pode dar. Que este estudo nos ajude a fortalecer nossas raízes espirituais junto às águas da vida eterna. Agora, convido você a acompanhar comigo a leitura do capítulo 17 do livro do profeta Jeremias. O pecado de Judá está escrito com um ponteiro de ferro, com ponta de diamante gravado na tábua do seu coração e nos ângulos dos seus altares. Seus filhos se lembram dos seus altares e dos seus bosques e das árvores verdes sobre os altos outeiros. Ó minha montanha no campo, a tua riqueza e todos os teus tesouros darei por presa, como também os teus altos por causa do pecado, em todos os teus termos. Assim, por ti mesmo te privarás da tua herança que te dei, e far-te-ei servir os teus inimigos na terra que não conheces, porque o fogo que acendeste na minha ira arderá para sempre. Assim diz o Senhor. Maldito o homem que confia no homem, e faz da carne o seu braço, e aparta o seu coração do Senhor. Porque será como a tamargueira no deserto, e não sentirá quando vem o bem. Antes, morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Bendito o varão que confia no Senhor, e cuja esperança é o Senhor. Porque ele será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor. Mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se afadiga nem deixa de dar fruto. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso. Quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isso para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Como a perdiz que ajunta ovos que não choca, assim é aquele que ajunta riquezas, mas não retamente. No meio de seus dias as deixará e no seu fim se fará um insensato. Um trono de glória, posto bem alto desde o princípio, é o lugar do nosso santuário. Ó Senhor, esperança de Israel, todos aqueles que te deixam serão envergonhados. Os que se apartam de mim serão escritos sobre a terra, porque abandonam o Senhor, a fonte das águas vivas. Sara-me, Senhor, e sararei. Salva-me, e serei salvo, porque tu és o meu louvor. Eis que eles me dizem: onde está a palavra do Senhor?
Venha agora. Mas eu não me apressei em ser o pastor após ti, nem tampouco desejei o dia de aflição, tu o sabes. O que saiu dos meus lábios está diante de tua face. Não me sejas por espanto, meu refúgio és tu no dia do mal. Envergonhem-se os que me perseguem, e não me envergonhe eu. Assombrem-se eles, e não me assombre eu. Traze sobre eles o dia do mal e destrói-os com dobrada destruição. Assim me disse o Senhor: vai, põe-te à porta dos filhos do povo, pela qual entram os reis de Judá e pela qual saem, como também a todas as portas de Jerusalém, e dize-lhes: ouvi a palavra do Senhor, vós, reis de Judá e todo o Judá e todos os moradores de Jerusalém, que entrais por estas portas. Assim diz o Senhor: guardai a vossa alma e não tragais cargas no dia de sábado, nem as introduzais pelas portas de Jerusalém. Nem tireis cargas de vossas casas no dia de sábado, nem façais obra alguma. Antes, santificai o dia de sábado, como eu ordenei a vossos pais. Mas não deram ouvidos, nem inclinaram as orelhas. Antes, endureceram a sua cerviz, para não ouvirem e para não receberem correção. Será, pois, que se diligentemente me ouvirdes, diz o Senhor, não introduzindo cargas pelas portas desta cidade no dia de sábado, e santificardes o dia de sábado, não fazendo nele obra alguma, então entrarão pelas portas desta cidade reis e príncipes, assentados sobre o trono de Davi, andando em carros e montados em cavalos, eles e seus príncipes, os homens de Judá e os moradores de Jerusalém, e esta cidade será para sempre habitada. E virão das cidades de Judá e dos contornos de Jerusalém e da terra de Benjamim e das planícies e das montanhas e do sul, trazendo holocaustos e sacrifícios e ofertas de manjares e incenso, trazendo igualmente sacrifícios de louvores à casa do Senhor. Mas, se não me derdes ouvidos, para santificardes o dia de sábado e para não trazer descarga alguma, quando entrardes pelas portas de Jerusalém no dia de sábado, então acenderei fogo nas suas portas, o qual consumirá os palácios de Jerusalém e não se apagará. O capítulo se inicia com uma descrição solene e contundente. O pecado de Judá está escrito com pena de ferro e com ponta de diamante. Gravado está na tábua do seu coração e nos chifres dos vossos altares. A imagem é poderosa. O pecado não é algo superficial, mas profundamente arraigado, gravado na própria essência do ser do povo. O uso de instrumentos tão duros quanto o ferro e o diamante indica que a idolatria e a rebelião de Judá não eram passageiros, mas permanentes e resistentes à correção. Não era apenas um comportamento exterior. O afastamento de Deus estava impresso no coração. Essa corrupção profunda se refletia também nos altares idólatras, onde o povo prestava culto falso. O culto verdadeiro ao Senhor havia sido substituído por práticas pagãs, e essa profanação estava tão enraizada que até mesmo as gerações futuras, filhos e netos, herdariam essa perversão espiritual. O Senhor declara: como se lembram de seus filhos, assim se lembram de seus altares e dos seus bosques. O amor que deveria ser dedicado a Deus era dedicado aos ídolos. A memória afetiva que deveria se prender aos feitos do Senhor se apegava às abominações. Diante dessa realidade, o Senhor anuncia o juízo. Ó meu monte no campo, entregarei à presa as tuas riquezas, todos os teus tesouros e os teus altos pecados em todos os teus territórios. A destruição não seria apenas espiritual, mas também material. As riquezas acumuladas, muitas vezes à custa da injustiça e da idolatria, seriam saqueadas. A terra prometida, símbolo da bênção da aliança, seria entregue a estrangeiros. A perda do território representava a ruptura do relacionamento entre Deus e o povo.
Era a consequência inevitável da rejeição contínua da aliança. O Senhor também diz: assim te farás servir aos teus inimigos na terra que não conheces. O exílio é apresentado como disciplina inevitável. O povo que recusou servir ao Senhor em liberdade, agora serviria a homens em opressão. A escolha de confiar em deuses falsos e se apoiar em alianças humanas teria como fruto a servidão real, dura, humilhante. Essa disciplina, embora severa, ainda traz em si um propósito redentor: levar o povo ao reconhecimento de sua dependência exclusiva do Deus verdadeiro. A linguagem desse início de capítulo é dura, mas absolutamente justa. Ela expõe a raiz do problema humano, o coração endurecido pelo pecado, e nos prepara para a grande lição que virá a seguir sobre a diferença entre confiar no homem e confiar no Senhor. Após descrever a gravidade do pecado de Judá e anunciar o exílio como consequência inevitável, o Senhor apresenta dois caminhos opostos. Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. A confiança no ser humano, seja em si mesmo, seja em outros, é retratada como maldição. Isso não se refere apenas à confiança em líderes políticos ou em alianças militares, mas à atitude do coração que abandona a dependência de Deus e se apoia em forças humanas frágeis e passageiras. Aquele que confia no homem é comparado a um arbusto solitário no deserto, sem raízes profundas, sem acesso à água, exposto à seca e aos ventos. Esse arbusto é símbolo de esterilidade, isolamento e morte. Mesmo que a bonança venha, ele não a percebe, pois está desconectado da fonte da vida. Essa metáfora aponta para a condição espiritual de quem se afasta de Deus. Uma existência árida, marcada pela solidão e pela falta de frutos. Não importa quantos recursos ou conexões humanas alguém tenha, sem Deus, a alma permanece deserta. Em contraste, o Senhor declara: bendito o homem que confia no Senhor e cuja confiança é o Senhor. Aqui encontramos a verdadeira fonte de vida. Não basta confiar em Deus como uma entre várias opções. O Senhor deve ser a própria confiança, o fundamento total da nossa esperança. Este homem é comparado a uma árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro. A árvore junto às águas é imagem de vitalidade, força e resiliência. Mesmo em tempos de seca, ela não teme, pois está conectada à fonte que nunca falha. O texto continua: no ano de sequidão não se afadiga, nem deixa de dar fruto. A seca é uma realidade, mas não determina o destino da árvore. Assim também aquele que confia no Senhor passa por tempos difíceis, mas não é destruído. A fé verdadeira não é medida pela ausência de dificuldades, mas pela constância em meio a elas. O que está enraizado em Deus permanece firme, produzindo fruto no tempo próprio, para a glória do Senhor e para benefício dos que estão ao redor. Essa lição é central para todo o ensino bíblico. A verdadeira segurança não está na força humana, mas na presença constante e fiel de Deus. Jeremias aponta para uma vida de confiança total, onde a fé não é um recurso de emergência, mas o alicerce de toda a existência. Logo após apresentar a bênção da confiança em Deus, o Senhor revela a raiz do problema humano. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Esta é uma das declarações mais contundentes das Escrituras sobre a natureza do coração humano. O problema não está apenas nas ações exteriores, mas no interior do homem, na fonte de onde brotam suas decisões, desejos e pensamentos. O coração é enganoso porque ilude o próprio homem, fazendo-o acreditar que seus caminhos são bons, quando na verdade o afastam da vida e da verdade de Deus. O Senhor, porém, afirma: eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos.
Deus não é enganado pelas aparências. Ele conhece o íntimo, pesa as intenções e julga com justiça. Não há como ocultar diante dele os reais motivos do que fazemos. O juízo do Senhor é justo porque é perfeito. Ele vê o que ninguém mais pode ver. Por isso, a confiança em si mesmo ou no próximo é vã. Apenas aquele que confia plenamente no Senhor pode ter um coração renovado e viver em retidão. O texto prossegue com a reafirmação da justiça de Deus. Dou a cada um segundo o seu caminho e segundo o fruto das suas ações. A responsabilidade pessoal é destacada. Cada indivíduo colhe aquilo que semeia. Deus não age de maneira arbitrária. Sua justiça retribui conforme o caráter das obras. Essa verdade é tanto um alerta quanto um consolo. Alerta para quem anda nos caminhos da desobediência e consolo para os que, mesmo em meio às lutas, permanecem fiéis. Jeremias, então, registra uma palavra sobre a vaidade da riqueza injusta. Como a perdiz que choca ovos que não pôs, assim é aquele que ajunta riquezas, mas não retamente. No meio de seus dias as deixará, e no seu fim se fará tolo. A metáfora é forte. A riqueza adquirida de forma ilícita ou egoísta não permanece. Ela é como filhotes estranhos, que rejeitam o que deveria ser natural. A prosperidade sem justiça é vazia e fugaz. No tempo determinado, ela se volta contra o próprio homem, expondo sua tolice. O verdadeiro tesouro, ao contrário, é o Senhor. Um trono de glória, excelso desde o princípio, é o lugar do nosso santuário. Deus é a verdadeira fonte de segurança, de honra e de paz. A glória que os homens buscam nas riquezas e no poder terreno é passageira, mas a glória do Senhor é eterna. Aqueles que o buscam encontram um santuário seguro, onde suas almas podem descansar confiantes, mesmo em meio às tribulações deste mundo. A continuidade do capítulo revela uma oração pessoal de Jeremias, onde ele clama: Ó Senhor, esperança de Israel, todos aqueles que te deixam serão envergonhados. O profeta reconhece que abandonar o Senhor é escolher a vergonha e a ruína. A esperança verdadeira de Israel não está em alianças políticas, nem em riquezas, nem em forças humanas, mas no próprio Deus. Aqueles que o abandonam inevitavelmente se frustram, pois constroem sua segurança sobre areia movediça. Jeremias reafirma que confiar no Senhor é a única certeza de estabilidade e salvação. Ele acrescenta: os que se apartam de mim serão escritos sobre a terra. A imagem aqui é poderosa. O nome escrito na terra e não no céu indica algo transitório, passageiro, destinado a ser apagado. Aqueles que se afastam do Senhor perdem o direito à vida eterna e deixam apenas marcas que o tempo rapidamente apaga. Em contraste, os que permanecem fiéis têm seus nomes lembrados e honrados diante de Deus. A diferença entre a eternidade e a transitoriedade depende de onde se coloca a confiança, no Senhor ou em si mesmo. O clamor de Jeremias continua com uma súplica pessoal. Cura-me, Senhor, e sararei. Salva-me e serei salvo, porque Tu és o meu louvor. Esta oração revela a humildade e a fé do profeta. Ele sabe que a cura e a salvação não vêm de sua força, mas são dons da graça divina. Ele não pede apenas alívio, mas transformação. Jeremias entende que somente Deus pode restaurar a alma ferida e trazer verdadeira redenção. Sua fé não está em circunstâncias, mas na bondade e no poder do Deus que serve. Em meio à sua oração, Jeremias relata a zombaria que enfrenta. Eis que eles me dizem: onde está a palavra do Senhor? Venha agora. Seus contemporâneos, endurecidos em sua incredulidade, escarnecem da mensagem profética. Duvidam do juízo anunciado e desafiam a veracidade da palavra de Deus. Essa zombaria é reflexo de corações endurecidos que desprezam a misericórdia e brincam com a paciência divina.
Jeremias, porém, não se abala. Ele apresenta sua integridade diante do Senhor. Não fui eu que me apressei de ser pastor após ti, nem desejei o dia da calamidade. A sinceridade de Jeremias é comovente. Ele não buscou a posição de profeta para sua glória pessoal, nem desejou o juízo sobre o povo. Seu chamado foi resposta à voz de Deus, e sua fidelidade é marcada pela obediência, mesmo em meio à oposição. Jeremias nos ensina que o verdadeiro servo não busca aplauso, mas permanece fiel à palavra, confiando que Deus é seu defensor e galardoador. O profeta encerra sua súplica, reafirmando sua dependência do Senhor. Seja tu a minha esperança no dia do mal. Jeremias reconhece que, independentemente da zombaria dos homens ou da aproximação do juízo, somente Deus é seu refúgio seguro. Ele não busca força em si mesmo, nem apoio nas estruturas humanas. Sua confiança está firmemente ancorada na fidelidade de Deus. Em tempos de calamidade, o Senhor é aquele que sustenta, guarda e salva os que nele confiam. Ele também clama: envergonhem-se os que me perseguem, mas não me envergonhe eu. O pedido não é movido por desejo de vingança, mas por zelo pela justiça de Deus. Jeremias pede que a verdade triunfe, que a infidelidade dos seus opositores seja exposta e que ele, como fiel mensageiro do Senhor, não seja envergonhado. A honra que Jeremias busca não é pessoal, mas relacionada à fidelidade à missão que Deus lhe confiou. Sua preocupação é que o nome do Senhor seja vindicado entre o povo. Em seguida, Deus renova a advertência ao povo, agora focalizando a importância do sábado. Assim me disse o Senhor: guarda a tua alma e não tragas cargas no dia de sábado. O sábado era um sinal da aliança entre Deus e Israel, um lembrete semanal da criação e da redenção. Negligenciar o sábado não era apenas uma falha cerimonial, mas um símbolo da rebeldia geral do povo. Desrespeitar o dia de descanso significava desprezar a ordem de Deus e ignorar a necessidade de dependência dele para a provisão e sustentação. O Senhor apresenta então uma escolha clara. Se o povo ouvir e guardar o sábado, então reis e príncipes entrarão triunfantemente pelas portas de Jerusalém. Haverá prosperidade, continuidade e alegria. Mas se não derem ouvidos, o castigo será inevitável. Então acenderei fogo nas suas portas, o qual consumirá os palácios de Jerusalém e não se apagará. O mesmo Deus que oferece bênção é justo em aplicar o juízo. A misericórdia está sempre à frente, chamando ao arrependimento, mas a justiça permanece para os que persistem em desobedecer. Jeremias 17 encerra com a mesma tensão que permeia todo o livro: a escolha entre a vida e a morte, a bênção e a maldição, a confiança no Senhor ou a confiança no homem. O convite é claro: voltar-se para Deus, confiar plenamente nele, guardar seus mandamentos e viver. Mesmo em meio ao juízo iminente, a porta da graça ainda está aberta para aqueles que ouvirem e se arrependerem. Agora, convido você para uma breve oração. Senhor, meu Deus e Pai, te agradecemos pela tua palavra que hoje mais uma vez nos alertou e nos ensinou. Vimos que o coração humano é enganoso e que só em Ti encontramos segurança verdadeira. Aprendemos que confiar no homem nos conduz à sequidão espiritual, mas confiar no Senhor é ser como árvore plantada junto às águas, sempre frutífera. Pedimos que sondes o nosso coração, que nos cures das nossas inclinações erradas e nos firmes na Tua verdade. Que sejamos encontrados fiéis, guardando a Tua palavra e vivendo de acordo com a Tua vontade, mesmo em tempos de sequidão e de prova. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, oramos e agradecemos. Amém. Agradecemos pela sua presença aqui neste canal de estudo, onde vimos o capítulo 17 de Jeremias.
Prepare-se para nosso próximo estudo, que será o capítulo 18. Se esta mensagem tocou o seu coração, compartilhe-a com aqueles que precisam ouvir sobre o amor, a justiça e a soberania de Deus. Cada compartilhamento é uma semente lançada em solo fértil. E o Senhor, em sua infinita graça, abençoa aqueles que dedicam suas vidas a espalhar a verdade de sua palavra. Junte-se a nós nesta missão de alcançar mais vidas com a mensagem do Evangelho. Compartilhe este estudo com amigos, familiares e em suas redes sociais, permitindo que mais pessoas conheçam a fidelidade do Senhor e encontrem segurança em sua presença. Que o Senhor abençoe sua vida abundantemente, renove suas forças e o guie em cada passo do caminho. Amém.